Você sabia que o nome do país México e até a sua bandeira estão intimamente ligados aos astecas? Pois no vídeo de hoje conheceremos toda a relevância cultural, dos costumes e religiosa desse povo fascinante que habitou essa região que hoje chamamos de México. Seja novamente muito bem-vindo ao canal Enigma History, o canal que aborda os mistérios mais intrigantes da humanidade. Vou soltar a vinheta e você aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. A verdade é que os próprios astecas não se chamavam de astecas. O que ocorre é que são chamados de astecas todos os povos originados da cidade de Aztlán, daí o nome asteca. Aztlán, asteca. Eu, particularmente, acho que, tirando o radical da palavra, não tem muito a ver, mas eles achavam que tinha. Ocorre que havia muitos povos e muitas tribos nesse local, mas aqueles que hoje realmente chamamos de astecas foram os mexicas, que, por óbvio, deram origem ao nome do país. Ocorre que, por não serem originários do Vale do México, as outras civilizações possuíam um certo preconceito com eles. Os tratavam por forasteiros, por conta de eles virem do norte do México e não do centro, onde estava a riqueza e as populações locais praticavam trocas culturais, coisa que eles não aceitavam fazer com os mexicas. Foi quando, ao chegar à cidade de Chapultepec, solicitaram ao governante local que os permitisse viver lá, o que acabou acontecendo com a anuência do líder local. Porém, por conta de sua religião, que era própria, os mexicas receberam um sinal dos seus deuses que eles deveriam oferecer em sacrifício justamente a vida da filha do governante de Chapultepec. E eles assim o fizeram, o que deixou o governante extremamente irritado, combinando com a expulsão dos mexicas do seu reino. Os mexicas começaram então a peregrinar pelo México em busca de um novo lugar para habitar e construir a sua cidade. Foi quando receberam um novo sinal de seus deuses dizendo que os agraciaria com uma cidade onde iriam construir o seu império. E esse lugar seria um lugar com bastante água, um lago, e nesse lago teria um cacto, e nesse cacto estaria pousada uma águia comendo uma cobra. Daí, inclusive, surgiu a imagem contida na bandeira do México. E eles encontraram esse local, exatamente conforme descrito pelos seus deuses, onde construíram a cidade de Tenochtitlan, que é atualmente a cidade do México. Tenochtitlan, que na época estamos falando de aproximadamente 1400, contava com cerca de 100 mil habitantes. Com essa sucessão de acontecimentos, somados ao fato de os mexicas terem se juntado a outros dois povos, os Texcoco e os Tlacopan, formando o que ficou conhecido como a Tríplice Aliança Azteca, acabaram por se tornar líderes de um grande império. Ocorre que todo reino dividido contra si mesmo está condenado a perecer. Se o Império Azteca se desmoronou em poucos meses, se no ano de 1521 os espanhóis de Hernando Cortés puseram ponto final à sua conquista, foi sem sombra de dúvidas, graças à eficácia de um armamento superior, artilharia, cavalaria, mas também às suas próprias discordâncias internas. Sem a discórdia que reinava entre as tribos, sem a aliança dos tlaxcaltecas aos invasores, depois de devastadores combates, e a sua união contra o povo de Montezuma, a lei do número teria sem dúvida prevalecido, e os conquistadores teriam sem dúvida conhecido um fim miserável. Grande capitão, de energia indomável, Cortés ficou igualmente a dever o seu êxito às suas qualidades de político e diplomata, tão capaz de seduzir pelos seus presentes e discursos apaziguadores, como de impor a sua lei pelo terror ou pela astúcia. Não foi só um império, no entanto, o que caiu definitivamente em 1521. Para ser reduzido à condição de colônia e privado da sua substância e das suas riquezas em proveito de um vencedor ambicioso, imprudente e descuidado.
Com ele, levou para o abismo uma civilização que os conquistadores grosseiros ou fanáticos não hesitaram em destruir um grande número de testemunhos, tanto quanto a soldadesca que massacrou e queimou, e os aventureiros que espoliaram e roubaram desavergonhadamente. A igreja? A igreja suporta uma grande parte, se não a maior parte, da responsabilidade por essa destruição. Bispos e padres cegamente intolerantes ordenaram a destruição dos templos erguidos aos deuses. E mais, lançaram ao fogo os livros sagrados, a seus olhos e crenças ditados pelos maus espíritos, aniquilando assim uma parte preciosíssima do patrimônio da humanidade. Quer dizer, absurdo é pouco para definir tamanhas atrocidades cometidas com a humanidade pelos espanhóis, e tudo com total aval e anuência da Igreja. Volto a dizer, os espanhóis devem muito ao mundo por nos ter impedido de conhecer a fundo civilizações geniais como as dos Incas, Maias e Astecas. Se você está aí pensando que a história sobre a destruição do Império Azteca muito se assemelha à destruição do Império Inca, por exemplo, saiba que não se trata de uma mera coincidência. O que acontece é que isso era tudo o que os espanhóis sabiam fazer: chegar em uma região, destruir tudo que encontravam e construir igrejas impondo o catolicismo a quem não queria sequer saber dele. Você já deve ter ouvido aquela história de que todo cidadão negro deveria ser indenizado por conta da escravidão, pois os espanhóis deveriam indenizar o mundo por ter nos privado de conhecer essas culturas tão fascinantes. Voltando para os costumes da civilização asteca, era muito comum os astecas oferecerem vidas em sacrifício aos seus deuses, e por isso as pirâmides, para que o sangue daqueles que eram oferecidos em sacrifício derramasse. Para os astecas, um de seus deuses se sacrificou para criar a terra. Esse deus se matou e deu o seu sangue em sacrifício para que a terra fosse construída. Alguma semelhança com a história de Jesus Cristo? Por conta disso, era muito importante para os astecas os rituais de derramamento de sangue, como uma propagação do ato para que a terra continuasse existindo e para alimentar o sacrifício daquele Deus. Ainda bem que isso não virou moda entre os católicos. Isso era uma espécie de looping infinito, de modo que era necessário que algumas vidas se acabassem para que outras viessem, como em um ciclo onde a vida precisava se renovar. Mas para isso, um precisava morrer para que outros pudessem nascer. E assim como a vida, os calendários também precisavam se finalizar, para ser substituídos por um novo. Os sacrifícios ocorriam também como forma de agradecer a terra por sua fertilidade, pela renovação da vida, e a vida se renovando, o sol continuaria a brilhar. Diferente de outras civilizações que praticavam sacrifício de humanos e animais, os astecas gostavam de sacrificar humanos, onde inclusive acontecia o canibalismo. Os astecas costumavam sacrificar crianças, pois além de sua pureza, ainda tinha as com lábio leporino, que eles acreditavam, de acordo com as suas lendas, que a lua possuía lábio leporino. Logo, quando vinha ao mundo uma criança com lábio leporino, isso significava que a lua havia comido um pedaço do lábio daquela criança. E, por conta disso, essa criança tão especial precisaria ser oferecida em sacrifício ao deus Lua. Essa criança era toda pintada de azul em homenagem ao deus da água, e em seguida era oferecida em sacrifício. Um fato curioso sobre o sacrifício de crianças envolve as mulheres grávidas que, durante tais sacrifícios, se posicionavam nas beiradas das escadas das pirâmides a fim de beber o sangue que escorria, pois elas acreditavam que, fazendo isso, os seus bebês não nasceriam com o lábio leporino. Juntavam essa crença com a combinação das fases da lua, essa última que perdura até hoje. As mulheres, segundo a tradição, temem que os seus partos ocorram durante a lua cheia, o que aumentaria a probabilidade de a criança nascer com o lábio leporino. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo novos conteúdos. E não perca o nosso próximo tema. Até lá! I know you
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your